Ora, viva! Cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum no ar, Jornal da Hack TV. Vamos às notícias para esta noite de quarta-feira. Nos últimos 6 anos, o governo da província de Nampula acumulou prejuízos da ordem de mais de 300 milhões de meticais em resultado de obras que, apesar de terem sido pagas, não conheceram a sua conclusão até ao momento. Em causa está o fato dos empreiteiros encarregues para a execução das obras terem abandonado sem darem nenhuma explicação para o efeito. Foi nesse contexto que o secretário de Estado da província reuniu-se esta quarta-feira com alguns membros da Associação dos Empreiteiros de Nampula, com a finalidade de discutir e encontrar alternativas para a regularização da situação através da responsabilização dos infratores na conclusão das referidas obras. Nós iniciamos com um levantamento das obras na nossa província, olhando para as obras que estão abandonadas, as obras que estão paralisadas. Fizemos o levantamento das obras que, tendo sido concluídas nos últimos 10 anos, infelizmente, por uma ou outra razão, desabaram. Inexplicavelmente tenham desabado. As obras que, tendo sido concluídas, o seu estágio, a forma como elas se configuram neste momento, não justifica as garantias que haviam sido dadas ao Estado sobre o seu processo de construção. Então fizemos esse levantamento e deste levantamento resultou que ficamos bastante preocupados. O Estado está a ser lesado com mais de 300 milhões de meticais. A Associação dos Empreiteiros de Nampula reconheceu a existência de algumas empresas desonestas que acabam manchando a classe e prometeu ajudar o governo na identificação dos implicados no sentido de concluírem as obras. Primeiramente, tem de se fazer um trabalho muito grande a partir dos empreiteiros, da fiscalização e também da entidade contratante. Há necessidade de fazer sim um trabalho de base, dizer que nós como Associação de Empreiteiros nós estamos felizes com esta situação e vamos colaborar a todo custo para que sejam identificadas todos os problemas, sejam verificados caso a caso, não é? Porque cada caso é um caso. É preciso a gente entender e ver que o empreiteiro tem sido uma capa, é a parte frontal daquilo que acontece, mas por detrás do empreiteiro existem muitas coisas ainda que podem estar a rolar. Então nós vamos ajudar junto ao governo, vamos colaborar para que possam ser esclarecidas todas as questões para que possamos melhorar aquilo que é o nosso setor de construção. Entretanto, o secretário de Estado prometeu envolver as instituições de justiça na procura de alternativas para a resolução do problema que cria enormes constrangimentos ao Estado moçambicano. O Conselho de Alibus de Nampula, Kelnan, continua preocupado com o incumprimento das medidas preventivas contra a Covid-19 por parte de algumas pessoas e recomenda à polícia usar todos os recursos de que dispõe para disciplinar este tipo de comportamento. O Sheikh Hassan Arbi, do Conselho de Alibus de Nampula, diz notar com muita tristeza alguns indivíduos que ainda continuam a desobedecer o decreto presidencial. Que ainda a mensagem não está sendo acatada com muita força, porque existem ainda lugares onde nós estamos a ver, né, onde não é implementada, porque não é só simplesmente lavar as mãos, né, não é sempre lavar as mãos e aquilo, mas há outras coisas que é preciso tomar-se ainda muito mais cuidado, né, porque de facto essa é uma preocupação, uma doença, e se apanha há a probabilidade também dos outros apanhar, se Allah quiser. Apesar destes constrangimentos, o nosso entrevistado avalia de forma positiva o nível de implementação das medidas de prevenção da doença no seio da comunidade muçulmana. Bom, ao nível das massagens, alhamdulillah, a população acatou a mensagem, né? Pode-se dar um caso ou outro, né? Mas de uma forma geral, alhamdulillah, os nossos irmãos acataram a mensagem e as massagens praticamente estão vazias. Então, a melhor opção é continuar em casa e não se fazer de herói, porque não tem nada a ver de heroísmo nisto aqui, porque todos nós temos fé e também cumprir com esses ensinamentos que o nosso profeta
também, sallallahu alaihi wasallam, nos ensinou que devemos nos distanciar, né, daquele que tem lepra. Ele mencionou no hadith, né, fuja do leproso como você foge de um leão. Então, isso para dizer que o nosso din, a nossa religião, também opta por prevenção e proteção. Não significa que você não tem imã, mas sim faz parte do imã. O Sheikh fez este pronunciamento no quadro dos preparativos do Eid al-Fitr, que marca o fim do sagrado mês de Ramadã. A fraca precipitação registrada na presente campanha agrícola comprometeu, em grande medida, as metas de produção da cultura de arroz no distrito costeiro de Angosta, na província de Nampula. As autoridades do setor da agricultura tinham planificado uma produção de 33 mil toneladas daquela cultura alimentar. Segundo o diretor distrital das atividades económicas daquele distrito da região costeira da província de Nampula, a escassez de chuvas verificadas em princípios deste ano criou enormes transtornos aos produtores daquela cultura alimentar que viram-se na contingência de procurar alternativas para conseguir manter a sustentabilidade da sua atividade. Nós tínhamos como plano de produzir 33 mil toneladas, numa área de aproximadamente 23 mil hectares. Foi semeada uma área de 27 mil toneladas, hectares aliás, e a nossa expectativa era de produzir, como dizia, 33 mil, mas tivemos algum constrangimento. Como sabemos, a nossa produção, tanto de arroz como de outras culturas, é de sequeiro. Tivemos problemas de chuvas. No princípio, de fato, choveu bem e tínhamos uma boa perspectiva de colheita, mas a partir dos finais de fevereiro, a princípio do mês de março, começamos a ter problema de escassez de chuvas. Isso criou-nos bastante preocupação. Fomos fazendo acompanhamento, conselhos aos nossos produtores, mas a situação até março, abril continuou. Então, neste momento, estamos a prever que aquilo que era a nossa previsão, provavelmente podemos não alcançar. Se formos a verificar os campos, mesmo visivelmente mostra que a produção não vai ser aquela que nós esperávamos. Alguns campos estão mesmo a manifestar problema de água. A situação deixou preocupadas as autoridades do setor agrícola ao nível do distrito pelo facto de contribuir pela negativa na renda familiar dos produtores que foram aconselhados a observar algumas medidas no ato da comercialização dos seus excedentes com vista a evitar o surgimento de bolsas de fome. Bom, o trabalho que nós estamos a fazer de análise dos possíveis rendimentos, estamos a prever que vamos cair de 33 mil que esperávamos para cerca de 25 mil hectares. Esta situação não preocupa só o setor, como qualquer outro interveniente na cadeia de produção de arroz. Nós estamos preocupados no sentido de que, primeiro, porque infelizmente podemos não alcançar aquilo que são as metas. Segundo, é que a própria renda familiar pode estar afetada. Mas o que estamos a pensar, o que estamos a fazer junto dos produtores é mesmo aconselhar, no sentido de que daquilo que vier da sua produção, preste muita atenção no processo de venda, para que eles não possam vender tudo que têm, senão vamos ter problemas de bolsas de fome. Neste momento não há, mas é um conselho que estamos a dar aos nossos produtores, para que eles prestem muita atenção quando chegar à fase de comercialização. Por outro lado, o distrito de Angosta tinha uma meta de produção de 308 mil toneladas de produtos diversos, cifra que estará longe de ser alcançada devido ao fenómeno da escassez de chuvas que se verificou na região. 57 alfaiates contratados pela empresa Luenia Moçambique para a produção de máscaras de proteção contra a Covid-19 decidiram esta quarta-feira paralisar as suas atividades devido ao incumprimento pelas normas anteriormente acordadas. Aurélio Macoveia faz parte dos 57 alfaiates que no mês de abril foram contratados para a produção de máscaras. Envolvidos 30 dias, o dinheiro atribuído não compensa o trabalho realizado. Entrei aqui no dia 19 do mês passado, completei 30 dias ontem e eu estou inspecionado porque tínhamos direitos. Esses direitos, quando chegamos aqui, não começamos a ter esses direitos. E quando não começamos a ter, e o pagamento agora era de 20 mil meticais, agora está-nos a pagar 6, 7, 8 mil meticais. Eu quero saber o que está a acontecer
o que está a acontecer? Esse dinheiro que não sai 20 mil meticais. O nosso patrão que nos prometeu dizer que vou-vos pagar 20 mil meticais. Disseram que nós vamos trabalhar em 30 dias, porque havia outros que trabalhavam em outros sítios, que eram pagos todos os dias por 10 meticais cada máscara. Ele disse, eu quero minhas pessoas, 50 pessoas, para pagar por mês 20 mil meticais. No sítio primeiro éramos 50, agora já acrescentou para 70. Este cidadão diz ainda que a carga horária nunca chegou a ser obedecida com rigorosidade, para além das condições alimentares que foram simplesmente ignoradas pela empresa contratante. Não recebemos nada. Nós tínhamos direito de almoço, tínhamos direito de sair 16 horas, nem almoço, nem 16 horas, saíamos 17 e 18 horas. Não tínhamos intervalo nem nada, não tínhamos almoço, nem tivemos alguma coisa qualquer. Nós era sair em casa 4 horas, vir aqui trabalhar, sair 17 horas sem comer nada, sem nada. Tentamos sem sucesso contactar a empresa. Portanto, caso de máscaras na cidade de Nampula. Duas organizações ligadas ao setor de saúde passam a partir dos próximos dias a coordenar as ações de sensibilização comunitária sobre a pandemia da Covid-19 na cidade de Nampula, a incidir sobre os mercados da urbe. Uma é nacional e a outra é internacional. Estas estão a trabalhar conosco, vão trabalhar conosco na componente de sensibilização. Neste momento temos 30 jovens que estão associados a estas organizações que vão fazer o trabalho de sensibilização nos 42 mercados da cidade de Nampula. De acordo com Nelson Carvalho, do Gabinete de Comunicação e Imagem, para além dos discursos centrados na lavagem permanente das mãos e de outras medidas básicas de higiene, as referidas organizações vão ajudar no processo de desinfecção das viaturas em todas as terminais da urbe. Temos equipas espalhadas em 4 controles aqui da cidade de Nampula. Me refiro no controle de Anchilo, me refiro no controle de Via Natiquere, me refiro do controle de Lourenço e o controle em direção a Mucovolas. Estas equipas estão lá a fazer o trabalho, primeiro de sensibilização e segundo de desinfecção, quer dos passageiros, assim das viaturas. De referir só para recordar que ainda continuamos com o parque, o Jardim Parque encerrado, continuamos com a feira dominical também encerrada e no final de semana o trabalho que temos vindo a fazer, um trabalho conjunto temos vindo a fazer o município e algumas entidades governamentais, acabamos encerrando uma barraca no bairro de Mutauanha que se encontrava aberta de uma forma clandestina. Equipas de trabalho continuam desdobradas pelos diferentes bairros, evidenciando a fiscalização, sobretudo os locais de maior concentração de pessoas. Graças pela aliança dispensada, nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Até mais.